Fala galera do Colégio Coração de Jesus, espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos continuar a nossa aula, a nossa sequência didática sobre a estrutura do texto para o Enem. E hoje nós vamos ver a competência 5. E você pode estar se perguntando, mas Carol, nós vimos a introdução, agora nós vamos ver a finalização do texto? Sim, por quê? Porque a introdução está diretamente ligada à proposta de intervenção. E nós vamos ver exemplos práticos já já. Antes, eu quero mostrar para vocês o que o próprio INEP, que é quem organiza a prova, tem a nos dizer sobre a competência 5. Relembrando, então, quais são as competências do Enem, sempre bom relembrar. Primeira competência trata de gramática, domínio da norma formal da língua portuguesa. Competência 2 vai tratar de 3 aspectos. Ela vai tratar de atendimento ao tema, ou seja, se você escreveu sobre o tema proposto e se não fugiu ao tema. Atendimento ao gênero textual, ou seja, se você escreveu uma dissertação argumentativa e não uma crônica, e não um conto ou qualquer outro tipo de texto. E o terceiro aspecto, o uso de recursos argumentativos. Se há recursos argumentativos no seu texto, que são aquelas informações que são a intertextualidade, que vem de fora do seu texto para dar consistência à sua opinião, aos seus argumentos. Na competência 3, o Enem avalia como você usa essas informações. Se na competência é o que você usa, na competência 3 é como você usa. Você usa de maneira organizada ou de maneira extremamente desorganizada, ou seja, com falta de coerência. Então, na competência 3, nós vamos ter a coerência. Na competência 4, nós vamos ter o que nós chamamos de coesão. Por isso que nessa competência são avaliados os usos de elementos coesivos, que é a mesma coisa que conectivo, que conector, ok? Então, aqui é se você usa esses mecanismos linguísticos, que são os conectivos, para ligar o seu texto. E aqui também é visto se você repete muitas palavras no texto, porque um dos mecanismos linguísticos é usar sinônimos para evitar repetição. A competência 5, que é o tema da nossa aula, nós vamos ter então a solicitação de uma proposta de intervenção, ou seja, de uma solução para o problema abordado. Vocês já me ouviram falar várias vezes o termo problematização. Eu digo para vocês, problematizem na introdução, problematizem na introdução. Pois bem, é justamente para que depois você saiba exatamente qual é o problema que você tem de resolver. Tudo isso que eu estou falando para vocês está no Guia do Participante, é uma cartilha que o próprio INEP divulga todos os anos, e eu estou usando a cartilha de 2019, como vocês podem ver aqui, porque a de 2020 não foi lançada. Eles lançam 1 ou 2 meses antes do Enem. E eu estou olhando com vocês a página 6. Então, é um material que todos podem ter acesso, é só jogar no Google. Eu já enviei no grupo também para vocês. A proposta de intervenção e como ela deve acontecer está lá na página 23 da cartilha. Cartilha esta que vocês podem consultar, como eu já disse. E ela fala sobre elaborar proposta respeitando os direitos humanos. Então, além de todos os 5 elementos que vocês já vão ver, nós temos de nos atentar também a respeitar os direitos humanos. Se você não respeita os direitos humanos na sua proposta, você zera ela, ou seja, você perde automaticamente 200 pontos. E como eu disse para vocês, principalmente para os alunos que querem cursos mais concorridos, 200 pontos faz muita diferença. Na página 26, o INEP mostra para nós quais são os elementos da proposta, o que ele quer que nós coloquemos, que estão dispostas aqui
entre os números 1, 2, 3, 4 e 5, visto que são 5 elementos. Então, você deve apresentar uma ação a ser desenvolvida, o que é possível fazer, quem deve executá-la, ou seja, quem fará esta ação, como essa proposta pode ser viabilizada, ou seja, como ela pode ocorrer na prática, que nós chamamos de meio modo. E a 4, que efeito ela pode alcançar? Quais são as consequências dessa proposta na sociedade? Por exemplo, se você vai resolver um problema para a desigualdade social, qual vai ser o efeito dessa proposta na sociedade? As pessoas terão de conviver com menos desigualdade social. Então, o efeito é a consequência daquilo na sociedade. A número 5 é a parte mais importante da proposta, porque muitos alunos se esquecem, que é o detalhamento. O detalhamento nada mais é do que uma informação a mais que você pode colocar na sua proposta. É uma informação que você pode acrescentar. Lembre-se de que você pode detalhar qualquer um de todos os outros elementos, que são ação, agente, meio, modo e efeito. Então, você pode detalhar quem deve fazer sobre o agente. No caso, na maioria das vezes, são ministérios. Algo sobre a ação, que é o que deve ser feito. Você pode detalhar sobre como ela será feita. Na maioria das vezes, os alunos nota 1000 detalham essa parte, que é a parte do como. E você também pode detalhar o efeito. Na página 25, o INEP traz para nós o que é considerado violação de direitos humanos para eles, que é essa violação que vai levar o aluno a zerar a competência 5. Pode-se dizer que determinadas ideias serão sempre avaliadas como áreas aos direitos humanos, tais como defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos. Isto é, sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas, governos, as autoridades, as leis. Incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica e socioeconômica. Explicitação de qualquer forma de discurso de ódio. Então, vocês veem que para zerar essa competência, para algumas pessoas é muito fácil, porque algumas pessoas já têm esse discurso todo embutido na sua fala no dia a dia. Pessoas que têm discurso de tortura, de discurso de ódio contra grupos específicos. Então, para essas pessoas, elas fazem isso sem nem perceber que está zerando a competência. Então, fiquem atentos ao respeito aos direitos humanos, que é algo que o Enem preza. O que o Enem vê como princípios norteadores de direitos humanos, ou seja, o que é importante para ele que seja respeitado. A dignidade humana, a igualdade de direitos, reconhecimento e valorização de diferenças, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Então, por exemplo, tem alunos que eu já vi alguns alunos colocarem na proposta e zeraram. Por exemplo, quem recebe auxílios do governo não pode votar. Só deve votar quem não recebe nenhum tipo de auxílio, quem recebe dinheiro trabalhando apenas. Isso é ferir um direito, que é o direito ao voto, e isso leva a 0 na competência número 5. O Enem também dá para nós alguns exemplos de alunos que zeraram essa competência na prática. Então, veja essa primeira proposta. Para reduzir essa manipulação, deveria ser cortado qual sinal de transmissão de internet. Assim, reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Ou seja, ele fere o direito de vivência e globalidade. Isso é censura também, que acontece em alguns países já, mas
no nosso país é considerada uma violação aos direitos humanos. Outro problema muito grande que o INEP trouxe para dar um exemplo para nós, mas que realmente aconteceu, foi o aluno que colocou que uma solução para o problema é privar a internet para leigas e analfabetas. Ou seja, porque a pessoa não consegue ler ou escrever, ela não pode usar a internet. Isso é privar um direito e leva a 0 na competência 5. E agora, nós vamos ver como a introdução e a conclusão estão interligadas. Nós vimos a introdução da Thaís, que é uma aluna que tirou 1000 2 vezes seguidas no Enem. Então, ela realmente domina esse texto. E vocês, já tendo aula de introdução, já devem ter conseguido notar quais elementos que nós temos aqui na introdução. Essa é uma introdução com... E esse é o modelo que eu sugiro que vocês sigam de introdução. Colocar em primeiro plano uma contextualização por meio de algum recurso argumentativo. No caso, ela usou um mito grego. Você vai colocar uma problematização. E, além disso, você vai colocar a sua tese. Sempre marcando a sua tese com um advérbio. Ela começa o parágrafo contextualizando o leitor em relação ao tema, mas primeiro ela faz uma comparação com o mito e o problema. Então, vamos lá. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava à base. Ou seja, ela conta como se fosse uma história. E aí ela compara essa história aos problemas que os surdos enfrentam no Brasil para conseguir direito à educação. Então, odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas, esse não há dúvidas é o advérbio que ela usa para dizer que, sem sombra de dúvidas, com certeza, a formação educacional dos surdos é um desafio no Brasil, que é a tese. E ela explica por que é um desafio. Porque o governo é negligente, é o que está em roxo, infelizmente devido não só à negligência governamental, e o outro problema, mas também ao preconceito da sociedade. Então, a formação educacional dos surdos é um problema por 2 motivos: a negligência do governo e o preconceito da sociedade. Esse foi o modelo que eu mostrei para vocês, ensinei para que vocês fizessem igual. E olha só como a conclusão da Thaís está interligada à introdução. Na introdução, ela fala sobre 2 motivos que causam a falta de educação, a falta de direito à educação aos deficientes auditivos. E agora ela vai lançar uma proposta, uma solução para o problema, a fim de resolver esses 2 motivos, esses 2 problemas, esses 2 aspectos que ela apresentou lá na introdução: a negligência do governo e o preconceito da sociedade. Procure fazer isso na sua conclusão. Você deve relacionar os 2 problemas que você apresentou lá na introdução, ou que também podem ser chamados de justificativas, 2 argumentos, e você vai solucioná-los com uma proposta apenas na conclusão. Por quê? Porque eu disse para vocês que a conclusão tem 5 elementos. Alguns alunos colocam 2, 3 propostas em um parágrafo só. Todavia, o Enem só avalia uma proposta, a que estiver mais completa. Então, você pode colocar 54 propostas. Se só uma estiver completa, é só ela que vai ser avaliada. E se nenhuma estiver completa? Bom, então é a que tiver mais elementos, a que estiver mais próxima de completude. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. O que está em preto é uma chamada, é o que vocês podem colocar para iniciar todas as suas propostas, porque as redações nota 1000 sempre fazem isso. Cabe ao Ministério da Educação, que é o nosso agente, que é quem fará alguma coisa, criar um projeto. Criar um projeto, que está em alaranjado, será feito, é a nossa ação. Para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas
e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. Isso aí é o meio, é como vai ocorrer esse projeto. Lembrando que, por mais que ela tenha colocado palestras, ela não simplesmente colocou que tem de ter palestras. Ela colocou palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano. Então, ela fez isso de uma maneira elaborada. Não foi apenas dizer que tem que ter palestra. Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. Isso que está entre travessões é o detalhamento da Thaís. Essa redação é de 2017. Depois de 2017, a maioria dos alunos passou a usar esse travessão detalhamento. Você pode fazer isso também. No caso dela, o detalhamento é um comentário a respeito da proposta. Você pode fazer um comentário ou você pode simplesmente colocar mais informações e usar travessões para marcar esse detalhamento. A fim de que, quando o aluno usa a fim de que, é a mesma coisa que com o objetivo de, que é a mesma coisa que efeito. Então, você pode usar como efeito disso a comunidade escolar e a sociedade. Você pode usar com o objetivo de que a comunidade escolar e a sociedade são expressões-chave que marcam o a fim de que a comunidade e a sociedade no geral, conseguinte, conscientizem-se. Novamente, a gente tem um efeito que é visto por muitos como senso comum, conscientização. Todavia, a maneira como a aluna coloca esse efeito é elaborada. Então, não tem problema se você fizer isso do jeito certo, ou seja, com mais detalhes e com mais palavras que deem uma encorpada no seu efeito. O problema é quando o aluno só coloca que tem de se conscientizar. Aí fica difícil, né? Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão desafios de Zeus. No slide passado, da introdução, você viu que ela começa o texto com a mitologia grega. Na conclusão, ela fecha o texto com a mitologia grega. Esse é o texto conhecido como texto circuito, porque ele começa em um ponto e para naquele ponto também. É um texto muito característico de redações nota 1000. Praticamente todas fazem isso. Bom, galera, agora que vocês viram como é que nós devemos fazer a nossa conclusão, quais são os elementos dela, eu trouxe a nossa tarefa da semana. Na tarefa da semana, vocês vão ter de identificar em propostas de intervenção o agente, a ação, o meio, o modo, o efeito e o detalhamento das propostas. Vejam, vocês não devem criar propostas, vocês devem ler propostas, das quais eu ainda vou mostrar para vocês e vou mandar no grupo, e vocês vão encontrar quais são esses elementos que estão nessa proposta. É só isso. Frisando, você não precisa criar uma proposta, você vai ler propostas e identificar os elementos nela. A tarefa de vocês deverá ser entregue até o dia 30. Então, nós vamos ter bastante tempo para fazer, porque hoje é 4 ainda. E vocês deverão me mandar por e-mail. Não é para mandar por WhatsApp, tá bom? Porque no WhatsApp eu não consigo organizar, porque são muitos alunos enviando tarefas lá. Então, no e-mail fica mais organizado. A tarefa é muito simples. Você vai nas propostas de intervenção que eu coloquei aqui nos slides, elementos que o Enem requer, conforme essas cores aqui. A laranja é agente, vermelho para ação, meio e modo você vai grifar de verde, o efeito você vai grifar de roxo e o detalhamento de azul. Se você quiser mudar as cores, tudo bem, mas você precisa então colocar uma nova legendinha lá para mim, colocando as cores e o que cada uma significa. Além disso, vocês que forem fazer no caderno precisam copiar a proposta, viu? Então, eu vou enviar o slide para vocês ficarem no slide, para vocês não terem trabalho de copiar a proposta, vocês só vão editar no slide mesmo. Então, tá aqui a primeira conclusão, a segunda e a terceira. São só 3 conclusões e vocês basicamente têm só de ler e grifar. Então, é uma tarefa simples, com bastante. Um abraço e até a próxima aula.